Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, açougueiro, um dos pioneiros dessa virada do hambúrguer nacional e é chefe sócio do Meats. Ele que é o camaleão das chapas, o MC brinquedo do hambúrguer nacional, Paulo Yoller. Muito bem-vindo ao É Fogo, Paulo. Olá, tudo bom? Muito bacana estar aqui. Legal, cara. Obrigado, um prazer ter você aqui também. E se tem alguém que está ouvindo a gente e não te conhece, como você se apresenta, Paulo? É difícil isso, né? Mas normalmente como alguém que não é muito normal e que gosta tanto de cozinha a ponto de mudar toda a vida dele só pra fazer isso. Não é uma coisa fácil, né? A galera acha que é fácil, que é só gostar, mas é embaçado, né? Eu acho que tem que gostar muito, mas depois do gostar, tem a parte do conseguir estar ali no meio, né? O meio da cozinha não é um meio tão simples para se viver, porque ele exige de você 150%. E muitas vezes as pessoas querem abandonar a carreira, sair das coisas para poder virar cozinheiro. E na hora que vira cozinheiro mesmo, que tipo, dali um ano, o negócio, o cara fala assim, isso não era o que eu queria, não era o que eu pensava. Não é o que aparece no Instagram, né? Exatamente. Legal. Cara, e aí, da onde vem a tua ligação com a cozinha? Em casa, a gente nunca teve restaurante, nunca foi nada disso, né? Meu pai sempre cozinhou bastante em casa. E eu acho que eu fui pegando essa paixão por causa dele. Aí, assim, eu cozinhava em casa desde cedão, porque eu gostava de fazer o jantar, essas coisas simples, né? Tipo, ajudar o pai, ajudar a mãe. E aí eu fui criando uma paixão gigantesca por isso, né? E aí, com 15 anos, eu fui morar na Itália. E aí, lá foi onde eu comecei a trampar na cozinha de verdade. Senti o drama. Mas você foi sozinho ou foi tua família? Como é que foi essa experiência? Fui morar na casa da minha tia. E eu já queria trabalhar num restaurante, né? E aí tinha um restaurante que ficava a 2 quarteirões da casa da minha tia. Isso era em Salerno, na Itália. E aí foi lá onde eu criei a minha base de cozinha, onde eu aprendi tudo que eu sei, assim, tudo que eu levo como conceitos até hoje. Foi dali que começou. Legal. E lá era alguma culinária específica? Ela era cozinha italiana? Era internacional? Qual que era a pegada lá? Não, era cozinha italiana, era uma trattoria e pizzaria, que era super famosa na região e tal, tipo, era incrível. E eu trabalhava, era tipo super familiar também, porque quem tocava era o pai, os 2 filhos e a esposa de um deles. Aí, sim, os garçons eram todos da região. E quem mandava no rolê mesmo era a mãezona de todo mundo. E era muito bom mesmo. Legal. E lá você teve contato com o mundo das carnes também? Não, o mundo das carnes aconteceu depois que eu já tinha vindo para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu passei pelo Fasano, passei pelo Lotambui. Aí fui trabalhar no Lorena 1989. Acabei tendo um desentendimento com uma subchefe minha lá. E aí, falei assim, pai, eu sempre trampei com risoto, com massa, com, tipo, carboidrato. Sempre a minha praça era isso. E eu não sei, tipo, muito sobre carne. Eu acho que eu não sei nada sobre carne, na verdade. Será que você não consegue um trampo num açougue pra mim? Meu pai trabalhava, né, com lojas de calçados e tal. Ele era supervisor e comprador de uma rede com 15 lojas na periferia de São Paulo. E ele sempre comprava carne no açougue do lado de uma das lojas. E tinha um cara lá que era o Amizade, o Neilson, que foi o cara que me acolheu e me deixou aprender a trabalhar. Então eu saí do Lorena e fui trampar nesse açougue, que foi onde eu aprendi tudo que eu sei de base de carne, e foi lá. Fiquei 1 ano e pouco nesse açougue. Eu comecei lavando o chão, esfregando parede, fui começar a desossar depois, que foi a parte que eu mais amo, né? Aí desossei, e aí depois, tipo, peguei um pouco a parte de balcão e tal, mas nunca gostei disso. Então, assim, eu sempre ficava no prep, na parte de trás, com a galera da desossa, com a galera dos cortes. E aí eu comecei a me apaixonar por isso, né? Comecei a entender melhor aquele
uma coisa que não é só proteína, que tem um animal por trás daquilo, sabe? Que teve um animal que ele morreu e que você está cuidando está transformando aquele animal em comida. Então, o respeito que você tem que ter ali é uma coisa gigantesca. Eu acho que, assim, o açougue é uma profissão linda e é uma profissão super respeitosa. Legal, e super desvalorizada no Brasil também, né, cara? Muito, muito. Cara, o açougueiro no Brasil, ele não tem valor nenhum. Com certeza. Cara, e aí você estudou gastronomia também, né? Foi antes de passar pelo açougue, pelos restaurantes, ou foi depois, ou foi durante? Eu estudei, quando eu estava assim, eu estava no meu último ano de faculdade, quando eu entrei para o açougue. Que eu comecei no Fazano, aí depois Latambuia, e depois um pouco da Loira, eu estava na metade do último ano de faculdade. E aí foi quando eu entrei para o açougue, eu já tinha tido aula de carnes na faculdade, né? Mas é incomparável você ter uma aula de carnes que vai durar uma semana e você trabalhar todos os dias num açougue e você ter que provar todos os dias para os açougueiros que você não está ali só porque você não tem mais nada para fazer, e sim que você está ali porque você ama aquilo e que você quer aprender e que você quer aprender com eles, né? Essa parte foi uma das coisas mais complicadas para mim, na verdade, dentro do açougue, foi de ganhar esse respeito da galera. Legal, tinha essa pegada de assim, o menino tá aqui, tá querendo, sei lá, tá querendo aprender, mas não vai querer ficar aqui pra sempre. Tinha uma pegada dessa, assim? Mano, tinha uma pegada de eu ter que provar para eles mesmo, porque aquela coisa, eu cheguei para trabalhar com a minha faquinha, cheguei, sabe, com tudo bonitinho e tal, e aí era aquela coisa, tipo, mano, primeira vez na vida que eu meti bota para trabalhar. A gente trabalhava só dos tamancos e não sei o quê, porque eu era de cozinha mesmo. E é outro povo, é outra pegada. Meu, foi primeira vez na minha vida que eu comi marmita sem colher, que eu aprendi que você dobrando a tampa da marmita, aquilo vira uma colher, tá ligado? Imagina quantos caras não tiravam sarro de mim. Era um bagulho assim, muito bizarro. Mas, depois dos meus primeiros 6 meses, a galera começou a me respeitar, porque eles viram que eu tava ali todo santo dia. Eu passei no açougue, eu fiquei 9 meses e meio sem folgar. Trabalhava de domingo a domingo. E foi aí que eu fui ganhando o respeito de todo mundo, né? E assim, eu ganhava uma coisa irrisória. Acho que eu ganhava R$ 200 por semana. Era bizarro, assim, bizarro. Eu tinha saído de um salário bacana, mas eu queria provar para mim mesmo que eu conseguia e para eles. Tanto que, assim, eu compro a minha carne hoje da mesma pessoa que eu compro desde que eu comprava no Butcher's ainda. Que é do Neilson, sabe? É da pessoa que me ensinou aquilo que eu sei. Então, assim, a gente criou um respeito muito grande entre a gente. Legal, maravilhoso, cara. E aí, depois desse intensivão MBA de carnes e tal, você trabalhou no Butcher's e no último episódio eu bati um papo com o Botino da Churrascada e a gente tava falando de hambúrguer e ele fez questão de dar nome aos bois e falar que essa onda do hambúrguer nacional começou no Butcher's e falou teu nome e tal. E aí, depois dessa passagem pelo Butcher's tal, em 2012 se abriu o Meats, que foi uma das primeiras casas também a se destacar com um hambúrguer diferente do que a gente estava acostumado. Como é que foi essa abertura e o que você imaginava do mercado que já estava promissor naquela época, mas estava no começo ainda, né? Cara, quando a gente abriu o Meats, eu vi uma oportunidade gigantesca para eu poder unir as duas coisas que eu estava fazendo direito. Que era o burger, que quando eu estava no Butcher's ainda, eu tinha algumas limitações, porque não era meu restaurante. Então, assim, você tem limitações dos donos e quando eu abri o Meats, não existia limitação. Então a gente sempre falou que o Meats é um restaurante de hambúrguer e não uma hamburgueria. No Meats você vai ter um bar de restaurante, você vai ter um serviço de restaurante, você vai ter prataria de restaurante, você vai ter copo de restaurante. As ideias são de restaurante. O modo com que a gente cria as receitas, a gente pensa sempre em algo que seja diferente, surpreendente. É muito engraçado porque às vezes o pessoal vai lá e tipo, vai para procurar ideias e tal, e diz, mano, mas de onde você tira essas ideias? De tudo que existe de restaurante diferente de hambúrguer, a gente vai. Então, assim, você vai num asiático, você vai num indiano, você vai em o que for. Mas tudo que não seja hambúrguer, porque não adianta nada eu ir na galera do hambúrguer e acabar fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. Eu posso ir para, entender da qualidade da carne, para ver suculência, para falar sobre blend, para falar de pão. Mas na hora
da construção do sabor do prato, a minha inspiração tem que vir de fora, porque senão eu vou acabar fazendo o que todo mundo faz. E o Meats, ele foi literalmente isso. A gente abriu o restaurante com receitas loucas, tipo, loucas assim que ninguém tinha. Nosso menu era muito, muito limitado lá. Tinha o Hooligan, que é o burger com a maionese de horseradish, que é o grande símbolo do Meats. Aí tinha um que eram 5 tipos de pimenta batidos e puxados no rum. Tinha o zucchini, que é queijo de cabra, abobrinha, coulis de hortelã e bacon. E tinha o pimentão, que era pimentão queimado, gremolata e blue cheese. Só que assim, nós somos um dos primeiros a usar o blue cheese. A gente fazia um disco de blue cheese. A galera, você lembra que antigamente a galera colocava os nacão de blue cheese no lanche? Sim, sim. A gente fazia um disco, então eu ralava ele para que em toda mordida você tivesse a mesma quantidade de gorgonzola. A gente fez isso logo em seguida com o catupiry, que a gente fazia esse disco de catupiry, congelava para a gente colocar em cima do burger, para de novo você ter sempre a mesma coisa nas mordidas. E a gente foi meio que buscando o nosso lugar e construindo uma coisa muito diferente até do que o Butcher's foi para o mercado, né? O Meat sempre foi o lugar que você ia para comer uma coisa diferente. Era o passeio diferente, não era o hamburgão de sempre. E a gente achava isso animal, né? Eu consegui colocar todas as minhas ideias loucas lá no papel. Legal, e legal você falar isso que, tipo, às vezes o cara quer comer um hambúrguer mais tradicional, tinha várias opções. Mas às vezes era isso, o cara queria comer uma coisa diferente e ele sabia que lá ele podia se surpreender de várias maneiras, né? Sim, e assim, é muito legal pegar o cara tradicional também. A gente pegava uma galera, pão, carne e queijo, ou você sabe fazer ou você não sabe. É muito simples. O nosso pão, carne e queijo, o nosso cheeseburger, ele sempre foi o hambúrguer mais vendido do restaurante. Sempre. Em seguida, veio sempre o Hooligan. Esses dois nunca mudaram as posições. E eles estão sempre, assim, um bom percentual acima do terceiro e quarto colocados. Mas, assim, do terceiro para baixo, eles são quase iguais às vendas. Mas esses dois despontam de uma maneira bizarra. E é aquela coisa, isso é a prova maior do quanto que a gente tem que estudar e o quanto a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Porque se você não sabe fazer um pão, carne e queijo, que é onde o cara vai realmente ver, se você sabe colocar sal, se você sabe fazer maillard, se você sabe escolher o queijo, se você sabe tostar o pão, se você sabe a hora de usar uma manteiga clarificada e a hora de usar uma gordura de bacon, ali que você vai dar toda a personalidade do seu restaurante. Não é só com as receitas inovadoras, é no pão, carne e queijo. Sim, perfeito. E aí, cara, eu te vi nos últimos dias, você foi pra BH, eu tava acompanhando pelos stories, e você foi comer a comida do Caio Soter, você foi no Gluton comer a comida do Léo Paixão, e eu não vi você comer hambúrguer nos stories. Acho que é muito disso que você falou, né? Você vai pra um lugar e aí você quer comer, enfim, a comida do lugar, nem sempre você precisa comer o hambúrguer especificamente, né? Sim, cara, a gente vai abrir em BH, né? A gente vai abrir uma hamburgueria chamada CJ, vai ser um low cost que a gente vai tá levando pra lá. E no próprio CJ's eu não vou poder inventar muito, porque como vai ser um low cost, vai ser, vamos lá, cheeseburger, x-salada, x-bacon e um especial que a gente vai fazer uma brincadeirinha. Vamos ter um tipo de queijo só aí, ó, em primeira mão que eu vou te falar. A gente está criando o Minerican Cheese. O Minerican Cheese vai ser o American Cheese mineiro. Então... Caramba, cara. Eu chamei um grande amigo de lá, o Eduardo Girão, que é o maior especialista de queijos mineiros hoje. E nós vamos desenvolver juntos esse Minerican Cheese, que vai dar toda a mineirice, toda aquela malemolência do mineiro pro burger. Tem alguma coisa a ver com Minas padrão ou não? Não. A gente vai usar queijo canastra, a gente vai usar queijo maturado. A gente vai fazer um belo de um blend de queijos para poder fazer o melhor queijo possível, que obviamente não fuja do que as pessoas esperam como um American Cheese, mas que ao mesmo tempo você sinta que e fala assim, cara, isso aqui é diferente. Isso aqui tem a mão do Paulinho. Fantástico, cara. E aí, o que você acreditava e o que você fazia em 2012, 2013, quando começou o Meats, é a mesma coisa que você acredita que você faz hoje? Eu acho que em termos de produto, com certeza. A gente sempre teve uma coisa de que a coisa mais importante do Meats é o produto ser sempre bom. Hoje o Meats não é uma hamburgueria barata, porque a gente não abre mão de ter ingredientes sensacionais.
Tipo, a gente usa o nosso cheddar, cheddar não, os 4 queijos que nós usamos é da Serra das Antas, que é um dos melhores produtores de queijo do Brasil, sabe? A gente usa a mesma brioche de mandioquinha que a gente usava quando a gente abriu. O bacon, a gente só melhorou ele desde que a gente abriu. Então, o acreditar no ingrediente, isso vem muito da minha base da Itália. A cozinha italiana, ela é por si ingrediente pelo ingrediente. O Meats, ele tem muitas coisas que são ingrediente pelo ingrediente mesmo. Então, poxa, a gente acabou de fazer agora uma maionese verde. E eu sempre desacreditei na maionese verde, né? Porque eu comi umas maionese verde tão vagabunda e tão ruins que eu falava assim, cara, mas sabe, dá para fazer uma coisa melhor, mas eu nunca cheguei nessa receita melhor. Hoje a minha maionese verde, ela tem pelo menos 10 etapas para ficar pronta. Só que sempre valorizando os ingredientes, sem colocar muita coisa, sabe? Mas sabendo utilizar técnicas e ingredientes bons. Muito do que o Meats acreditou desde o começo, que é ingrediente bom, implementação de técnicas de maneira correta e ser um restaurante e não uma hamburgueria, são o que fez a gente chegar onde a gente chegou. E independente de quem está ganhando o prêmio hoje, o Meats tem um respeito gigantesco no Brasil todo. E eu acabo tendo esse respeito como chefe do restaurante por ter tido as ideias, mas isso é muito mais você conseguir colocar as ideias que você está tendo, os sonhos que você sonha na cabeça de quem trabalha com você, do que você ser uma pessoa genial e criar um monte de coisa diferente. Porque se você cria um monte de coisa diferente e o seu chapeiro, o seu garde-manger, o seu boqueta, eles não conseguem executar o que você está fazendo, eles não conseguem sonhar o que você está sonhando, você não tem nada. Então, a gente acredita muito no que a gente acreditava no começo do Meats. Mas, obviamente, com o passar do tempo, as ideias vão mudando, né? Você vai conhecendo coisas novas e você vai querendo testar coisas novas. Legal. E aí tem muito disso, né? Você sempre teve essa pegada de trazer elementos de fora do hambúrguer para dentro do pão. E lá naquele início também era muito comum, tinha umas aberrações, né? Tudo pela atenção, fazer uns hambúrgueres bizarros e tal. Você ainda vê isso ou acha que deu uma esfriada nessa pegada de vale tudo no hambúrguer? Cara, eu acho que eu fui um dos primeiros tontos a fazer um hambúrguer daqueles toscão gigantesco. Quando eu tava no Butcher's, eu criei um hambúrguer chamado The OT, que era The Onion Tower. A Onion Ring do Meats, para quem conhece, para quem não conhece, ela é gigantesca. Ela tem quase 2 dedos de grossura. E eu pegava o burger, colocava blue cheese, uma cebola roxa, e aí eu colocava 3 onion rings, uma em cima da outra, e eu achava isso lindo, maravilhoso. Para mim, as pessoas não podiam nem desmontar o burger para comer. Sabe, assim, eu fui um dos primeiros a criar esse tipo de aberração. E eu não vou te dizer que eu me arrependo, porque era muito bonito. Mas era uma aberração. Mas eu acho que isso ajudou também a dar espaço para que as pessoas depois pudessem ter as ideias delas. Que nem quando o Tucano fez o burger dele com camembert empanado. Ele abriu o caminho para todo mundo que quer fazer queijos empanados hoje. Mas ele fez isso há quantos anos atrás? Sim. Sabe? A gente tem que ousar um pouco para poder criar coisas diferentes. No Meats, uma vez, eu amo Pará, eu amo tudo que é do norte, todos os ingredientes, e eu fui passar 42 dias viajando, pesquisando sobre tucupi. E aí eu trouxe um menu paraense para fazer no restaurante. E sim, foi um sucesso, mas era aquela coisa. Para muita gente daqui, eram várias bizarrices. Tipo, mano, tinha hambúrguer com açaí e vinagrete de formiga. A época que só o Alex Atala no Dom usava formiga. E a gente criou em cima disso. A gente tinha um hambúrguer que era uma calda de tucupi reduzido com foie gras ralado por cima. Então, o tucupi ia quente e o foie gras ia congelado. E quando você fechava esse hambúrguer, a fusão dos dois virava uma manteiga de tucupi com foie gras. É loucura, mas era incrível. Hoje em dia você não conseguiria vender ele por menos de R$150. Ah, com certeza. E você teve, com esse menu especificamente, algum tipo de problema ou reclamação da galera falar de apropriação cultural ou desvalorizar ou desvirtuar um ingrediente local, regional, ou não? Não, porque naquela época a gente não tinha isso ainda, né?
A gente não tinha essa coisa da galera falar sobre apropriação e tudo. Cara, é muito complicado a gente entrar nessa história, ainda mais quando a gente fala de comida, né? Porque comida é uma coisa que ela é de todo mundo, sabe? Ela é... Obviamente, a gente respeita os ingredientes do norte e tenta usar eles de uma maneira que não seja zoada. Mas se alguém não inventar com aquele ingrediente, a gente não evolui. É a mesma coisa que você virar pro René Redzepi e falar que ele não pode usar, sei lá, figo. Que ele não pode... Quando ele abriu o restaurante dele no México, cara, ele foi fazer taco. Não é apropriação cultural? Não. É um cara incrível de outro país que está fazendo uma comida incrível. Imagina o que seria do Brasil ou de São Paulo, tá? Se a gente fosse falar de pizza e apropriação cultural. Ah, com certeza. Teve um hambúrguer que eu acho que eu até vi você provar uma vez, bastante tempo atrás, que era um hambúrguer dentro do acarajé, que teve numa feirinha. Sim, sim. Eu achei animal. Cara, eu acho legal isso, porque você tá usando o pão de uma maneira diferente. Quando a gente abriu o Bao Bao Baby, os nossos recheios eram coisas completamente fora da casinha. Tanto que nós fizemos o baojé, que era um acarajé dentro do bao. Em vez de usar a massa de acarajé, a gente fazia o bao frito. Legal. Então, fico feliz porque eu que fiz o acarajé burger, e eu lembro que na época você elogiou e tal, mas sempre legal saber que você lembra ainda. Faz tanto tempo. Eu não lembrava que tinha sido você. Eu lembrava do que eu comi. Não, com certeza você não ia nem saber. Mas até porque a gente fez em 2013, foi na abertura do SP Burger Fest, na época, em novembro, e um ano depois teve um chefe baiano que, enfim, fez um baita texto falando e tal. E aí eu também fiz uma nota, na época eu tinha um blog, o blog já estava parado na época, e era justamente isso, assim, a ideia não era desrespeitar nada, era, enfim, pegar as referências de vários lugares e brincar com os elementos, né, cara? E assim, não posso negar que ficou muito bom. Ficou. Eu acho que tudo que é feito com respeito e com carinho, não tem por que a gente ter esse tipo de discussão. Eu tive algumas discussões com alguns cozinheiros do Pará, mas não por causa dos burgers, mas porque pensavam dessa maneira fechadinha na caixa, sabe? E eu tive reações muito, muito diferentes. Eu tive tanto reações muito positivas, eu falo isso não só em relação ao burger, mas em relação a... Uma vez eu dei uma aula no Paladar, porque eu acabei pesquisando muito ingredientes do norte, né? Assim, ano passado eu fui 7 vezes para Santarém. Eu fui 4 vezes para Belém. Então, assim, eu sou muito, muito apaixonado por tudo que vem de lá. E aí eu dei uma aula sobre tucupi. E aí eu ia fazer um tacacá, eu fiz o tacacá original e depois eu fiz um tacacá charque. E eu tava com a filha do Paulo Machado dentro da minha aula. Paulo Machado, para quem não conhece, é o maior cozinheiro do Pará, um dos maiores cozinheiros do Brasil. Foi o cara que, assim, apresentou tucupi pro Ferran Adrià, foi o cara que fez o Alex Atala conhecer tudo que ele conhece lá de cima. Então, assim, a filha dele estava assistindo, aí terminou a aula, ela virou assim, a gente que é do Pará nunca pensou em colocar do jeito que você fez. Você fez, tipo, um caldão de tucupi com charque, deu a consistência através da gordura da carne. Você, a gente nunca parou para pensar. E eu falei, às vezes a gente fica tão engessado quando a gente tem o contato com aquele ingrediente da mesma maneira que a gente não abre a cabeça. E isso é um dos motivos pelos quais eu não vou só em hamburgueria para comer. Na verdade, eu quase não como hambúrguer. Porque quanto menos eu me engessar, mais a minha cabeça vai estar aberta para fazer criações legais. Maravilhoso. Uma coisa que a gente sempre fala pra galera aqui é isso, não ficar se retroalimentando no mesmo assunto, né? Tem muita gente do hambúrguer e do churrasco. A gente gosta de comer hambúrguer e churrasco, mas não é por isso que a gente vai comer só isso. E principalmente porque a gente vai depois pra cozinha criar, e se você só se alimenta daquelas referências, você só tem esse repertório, né, cara? Exato. Vou aproveitar, tem uma pergunta que a galera mandou várias perguntas aqui, tem uma pergunta do @vicampos, que ele perguntou um pouco sobre isso. Como desenvolver sensibilidade para o flavor building, que é a construção de sabor, e usar ingredientes não usuais sendo foda? Estudando muito, estudando incessantemente, provando tudo que você puder. Sabe, nenhuma comida é menos do que a outra. Nenhum ingrediente é menos do que o outro. Você só cria padrões de sabor dentro da sua cabeça a partir do momento que você experimenta. É aquela coisa, tipo,
a gente tem uma coisa que é, memória afetiva com comida. Então você vai lembrar sempre, sei lá, da carne moída com purê que a sua mãe fazia, ou então, tipo, eu comia arroz, feijão, carne moída, purê e banana. Isso pra mim era uma coisa que, assim, era da minha casa, era uma coisa que a gente comia sempre. E isso foi um negócio que ficou na minha cabeça e que até hoje eu lembro desse sabor. Mas por que eu sei que sabor é esse? Porque eu provei. E porque depois eu fui tentar, tipo, entender o porquê que um combina com o outro, quimicamente falando, porque você tem essas coisas químicas também, né? É que nem quando você come aspargo, que vai ser difícil você parear um vinho. Então, assim, são coisas assim, estudar. Só estudando, você vai conseguir ter uma base para criar as coisas de uma maneira incrível. Você, uma vez em cada 100, acerta uma combinação ousada do nada. As outras 99 vezes você vai errar. Se você estudar, você consegue diminuir isso um para cada 10, um para cada 5. Por quê? Porque você vai saber aonde você pode ir e aonde você não pode. Eu lembro muito bem de um dos lanches mais horríveis que eu já fiz na minha vida. E eu achei que eu ia, tipo, dominar o mundo. Por quê? Porque eu tinha acabado de conhecer o queijo Taleggio e eu estava apaixonado. Então eu queria colocar Taleggio em tudo. E eu tinha feito um dia um caju grelhado que eu achei que tinha ficado gostoso. Eu falei, não, eu vou juntar os dois, isso vai ficar incrível, não sei o quê. Obviamente ficou uma bosta. A Vânia, que é minha esposa, fala até hoje disso, que ela fala que foi o maior erro que eu já cometi de todos os anos que ela está comigo. Então é aquela coisa. Esse foi um dos casos que, se eu tivesse estudado mais a fundo os ingredientes, entendido melhor a composição deles, eu poderia não ter cometido esse erro. Provavelmente eu ia ter ido lá e ia ter feito. Mas eu poderia, tipo, eu teria menos decepção comigo mesmo. Então, assim, para você desenvolver isso, você tem que desenvolver seu paladar. Como você desenvolve seu paladar? Comendo, testando, errando. Porque hoje eu sei que caju e Taleggio não combinam. Mas na época, o que te deu no paladar ali provando? Nojo. Cara, uma coisa não bateu com a outra. Mas chegou a botar ele no cardápio ou não? Foi só o Não, teste mesmo? eu fiz teste só. Legal. Cara, e aí, como que você mantém uma casa por tanto tempo, sempre trazendo novidades e sempre estando atual? Uma casa que pra restaurante de hambúrguer é antiga, né? Sim, vamos fazer 8 anos daqui a pouquinho. Esse mês ainda. Então. E aí, como é que você mantém sempre atual, sempre com novidade? É muito o que eu falei, é olhar pra fora. É olhar pra fora da caixinha do hambúrguer, sabe? E tentar entender o que tá acontecendo no mundo, ler muito. Cara, hoje com o YouTube a gente consegue informação sobre o que tá acontecendo no mundo inteiro. E não é informaçãozinha, sabe? Você pega canais, você pega o Eater dos Estados Unidos, que é um canal incrível, o Mantis, que é da Vice. São canais de gastronomia que são muito, muito, muito legais e que mostram o que a galera tá fazendo e que você vai pegando isso e vai olhando, isso aqui é legal, isso aqui é legal. E você vai juntando e você vai entendendo tudo o que está acontecendo no mundo, gastronomicamente falando, e a gente tenta jogar isso para dentro da nossa casa. A gente entrou agora com um burger novo pro Burger Fest, que tá bem bacana. É aquela coisa, né? Tá todo mundo numa onda de fermentação incrível. Então a gente fez uma vinagrete, só que nessa vinagrete vai maçã fermentada. A gente fez uma fermentação só com sal, muito simples. Aí a gente fez uma honey mustard, colocou provolone, colocou rúcula, e esse é o lanche. E esse assim, mas ele é muito simples, mas a complexidade dos itens, ela tá da onde veio cada receita. Então assim, o nosso honey mustard não é qualquer honey mustard, é um honey mustard que ele tá usando mel de abelha nativa, a gente usa 4 tipos diferentes de mostarda, que é mostarda Dijon, mostarda amarela, mostarda ancienne e picles de sementes de mostarda. Então assim, todos os nossos itens têm uma coisa diferente que está acontecendo como uma tendência mundial. Então assim, a gente tem que estar ligado nisso para poder ser atual. O cheeseburger é fácil de vender. Vender as ideias novas é difícil. Legal. E quem for reproduzir em casa essa receita que você acabou de falar, com certeza não vai ser igual, porque vai pegar um honey mustard na prateleira do mercado. Enfim, não vai ser a mesma coisa, né? Não vai. Isso que é a diferença. E uma das coisas que a gente tem no Meats, que eu sempre amo falar isso, eu não tenho segredo de nada. Você pode pedir a receita que você quiser e eu passo. Sabe por quê? Porque aí entra a parte de técnica
e do carinho com o que você está fazendo, da escolha dos ingredientes, da escolha de tudo. Porque nada é só um ingrediente. Aquilo é um ingrediente que eu posso usar a melhor mostarda de Dijon do mundo. Se ela não bater com a receita que eu quero fazer, ela não é boa para mim. Não adianta ser o melhor ou ser o pior. Adianta ser o ingrediente correto para aquela receita. Legal. E tem a gente vê por aí muitas receitas sendo copiadas, principalmente no mundo de hambúrguer. Tem muita receita copiada tua? Você vê por aí ou não acontece isso contigo? Cara, vejo desde receita até montagem, o jeito de montar prato. Cara, acontece, não tem o que fazer. Eu gosto de levar isso como uma inspiração. Eu gosto de entender isso como alguém olhou o que eu estava fazendo, gostou do que eu estava fazendo e quis fazer alguma coisa igual ou parecida. Para mim, pro meu ego, isso é muito bom. Eu não fico puto com isso não, cara. Eu acho bem legal. Legal. Mas tem alguma coisa muito, entre aspas, descarada, assim, tipo um zucchini com o nome no cardápio com a mesma receita e tal? Cara, a maionese do Hooligan já tentou ser copiada, assim, milhões e milhões de vezes. O zucchini eu já vi parecido. O pimentão eu vi algumas vezes. Quando a gente colocou o foguentinho, que é com maionese de chipotle, pepperoni e picles de jalapeno, eu vi cópia. Cara, vai sempre acontecer. Não tem o que fazer. Não tem. Sim. Quando a gente fez o coraçãozinho empanado na massa de tempurá, eu vi uma galera copiar. Quem tá na vanguarda vai acabar sendo muita inspiração pros outros, né? Mas posso te falar, se a gente teve essa ideia, a gente vai ter outras. Esse é o legal. A partir do momento que você perde seu tempo copiando os outros e não se inspirando neles, você vai estar sempre em segundo lugar. Você vai estar sempre um passo atrás. A partir do momento que você se inspira no que os outros fazem, cara, aí você pode fazer parte da vanguarda. Você meio que ganha, tipo, a sua chance, sabe? Então, assim, se inspirar nos outros é incrível. Copiar os outros é triste. Sim, inspiração todo mundo tem, né? Cara, se a gente não tiver inspiração, a gente não é nada. Com certeza. Cara, mandar mais uma que o pessoal mandou aqui. O @pitmaster_Tavares perguntou o que nunca fazer em um hambúrguer. Se a gente vai falando de hambúrguer alto, amassar ele na chapa. Básico. O primeiro mandamento é esse. É aquela coisa. Eu acho que isso pra mim é o nunca fazer. Ah, mas é bem passado. Tipo, foda-se, brother. Deixa o hambúrguer, ele tem o tempo dele ali. A gente faz a crostinha dos dois lados pra ele ficar suculento dentro, sabe? E esse vai apertar ele. Coitado dele, mano. Deixa ele quieto. Sim, e nem o bem passado precisa ser secão também, né? Não mesmo. Bem passado ele tem que ser suculento. Exatamente. Mais uma aqui, o @dcgontijo perguntou sobre o Baobao Baby que você falou agora. O que você pensou quando vocês abriram o Baobao Baby? Por que fechou e quando teremos o modelo itinerante? Cara, o Baobao Baby foi uma loucura gigantesca. Eu me juntei com o Sai e com o Dudu Quintela. E a gente tinha mais alguns sócios dentro desse grupo, né? E a gente queria abrir um negócio de bal, porque a gente gostava muito do negócio. A gente falou assim, cara, a gente tem que abrir um negócio diferente do que todo mundo faz. E só com bal. Então a ideia do Baobao Baby era ter um produto que fosse barato, pequeno e que era para você pegar e comer na rua. Conceitualmente, ele era perfeito. Ele deu muito certo. A gente conseguiu trazer grandes nomes da gastronomia para fazerem o nosso bal convidado. Conseguimos ter receitas incríveis. Mas a gente acabou tendo um desalinhamento entre os sócios, investidores e nós que tocávamos o negócio. Porque para a gente essa parte do conceito era muito importante. Então, construir-se um conceito para que a gente pudesse ter uma coisa que se solidificasse depois. Alguns dos sócios investidores não entendiam dessa maneira, então, para eles, só o break-even não era o bastante. A gente acabou tendo uma discussão de sócios e acabamos indo para caminhos separados, fechamos o Baobao Baby, tanto que depois todo mundo que era só de bal acabou não conseguindo se manter só com bal. Tem vários outros que abriram no tempo que a gente abriu, que hoje servem várias outras coisas e, tipo, não é só bal. E o nosso a gente sempre quis que fosse bal e frango frito. Modelo itinerante. O Baobao Baby não terá um modelo itinerante. A marca Baobao Baby morreu. Ela vai ficar muito, muito carinhosamente guardada no meu coração, no coração dos nossos sócios, no coração dos nossos clientes. Porém, teremos bal no Mix. Em breve isso vai acontecer. Eu não posso falar muito ainda sobre isso, porque a gente está desenvolvendo uma receita muito massa.
Mas, para quem gosta de bal, em breve a gente vai ter no Mix. Maravilha. Cara, e aí, nesse momento de pandemia, o MITS teve uma ação. Enfim, acho que todo mundo precisou se reinventar, aquele papo de sempre, mas pra, enfim, continuar trabalhando, né? Tem um episódio do Foodness Talks que você conversa com a Renata Cruz, que é muito legal, você fala muito sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco pro pessoal como foi esse trabalho, desenvolver o delivery para levar para casa das pessoas a melhor comida possível nesse momento que o delivery explodiu e acabou sendo por muito tempo a única opção, né? Quando a gente abriu o delivery, a gente já tinha uma coisa de que a gente não pode ser mais um delivery. Primeiro porque o nosso preço não é de mais um restaurante, a gente é caro. Então, eu preciso que o meu delivery chegue quase perfeito na casa das pessoas. A gente apanhou demais. Vou dizer que os primeiros 1 ano e meio a gente apanhou muito. Até que a gente começou a pegar a mão de ponto, de como mandar. Nós começamos no Mitsu uma coisa de mandar a maionese separada, o nosso bacon vai separado, tudo para que você tivesse o mesmo produto que você tem no restaurante dentro da sua casa. Poxa, eu estou pagando mais caro e eu vou ter que montar meu lanche? Vai, porque você quer comer bem, não quer? Então, você vai montar seu lanche. E quando começou a pandemia, a gente falou assim, beleza, o nosso delivery está rodando, a gente está indo bem, mas a gente precisa fazer alguma coisa para diferenciar dos outros. E aí a gente lançou o Kit Quarantainer, que nada mais é um kit de você montar o seu burger em casa, que não fomos os pioneiros, o pessoal do Estante fazia para eventos, a gente já fez para eventos, e o Debete vendia isso na loja dele normalmente. Mas a gente usou isso como um marketing muito bom. E o Kit Quarantainer foi uma coisa... O nome foi muito bom, né? E a gente vendeu isso muito. E um segundo momento, que foi quando a gente conseguiu uma empatia maior da galera, foi quando nós lançamos o Motoburger, que na época era um burger que por mais R$6 a gente bancava quase todo o custo, na verdade. Então, assim, R$6 que o cliente pagava era, tipo, realmente para ajudar com taxa de iFood e essas coisas, porque o resto quem bancava estava sendo a gente. A gente teve agora que aumentar ele para R$10, que com todos os aumentos, não tem o que fazer. E assim, o motoboy come o mesmo burger que você come. É um smash com maionese, mas é o mesmo pão, é o mesmo queijo, é o mesmo tudo. Então esse foi um segundo momento onde a gente conseguiu se reinventar e muitas pessoas seguiram depois, o que foi incrível, né? Porque a gente está melhorando a vida de alguém que está ali trabalhando pra caramba o dia inteiro, que está pegando sol, está pegando chuva, está no perigo muito mais do que a gente. E eu acho que esse foi um momento que a gente meio que se consolidou ali como uma galera meio correta de delivery. E assim, o delivery hoje representa pra gente 60% do faturamento. A gente só tá podendo usar 60% do salão, então assim, o delivery cresceu demais e com o crescimento a gente aprendeu a trabalhar melhor com ele. Maravilhoso. Legal, cara. Legal porque acho que nesse momento muita gente que ouve a gente e tem restaurante trabalha com isso, enfim, tá nesse dilema, teve que se reinventar, teve que ou fortalecer ou começar o delivery no momento da quarentena e, enfim, as experiências trocadas sempre são muito legais, né? E aí, Paulo, vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde, teoricamente, a gente fala de polêmica. Tenho 2 perguntas pra você. Bacon é vida? Bacon é vida. Essa não é polêmica nem um pouco. Não, é que o bacon, eu amo bacon, tá? Eu não posso falar, quando a gente ganhou o prêmio da Veja, me chamaram de homem bacon, eu acho que assim, o bacon é a cereja do bolo, sabe? Tudo com bacon fica gostoso. O bacon facilita a vida de todo mundo. É muito incrível isso, tá ligado? Eu amo bacon, eu tenho 2 tatuagens de bacon. Eu tive uma aliança com a minha esposa que era um bacon. Cara, assim, bacon é vida. Bacon é vida sim. E a gente tem cada vez bacons melhores, né? Eu falo, o bacon é o maior agente facilitador de qualquer hambúrguer. Você colocou bacon, deu tudo certo. Com certeza. Cara, e o que você acha dos rankings? O Mitz já teve no topo, hoje não tá mais. O que você acha especificamente desse trabalho de ranquear as hamburguerias? Cara, eu acho assim, hoje em dia, com a quantidade de hamburguerias que a gente tem em São Paulo, é impossível você fazer um trabalho consistente e que você seja justo com todo mundo, tá ligado? É um trabalho confiável, mas é um trabalho que, mano,
Não tem como os caras irem em todas as hamburguerias a cada 6 meses e ranquear. É impossível. É impossível. Acho do caralho, acho muito massa, porque a gente tem visto muitas novidades nesses rankings, então pessoas novas que estão abrindo, que estão ali. Mas é muito difícil, tipo, você que é uma hamburgueria de 8 anos, querer estar no topo de um ranking desses, tá ligado? Tipo, não se você já estava no começo. As pessoas que veem ranking querem ver novidade. Elas querem ver coisas diferentes, coisas legais. Sim, isso que eu imagino. Muito difícil você não apresentar uma coisa nova, mas surpreender tanto como uma outra que vai estar chegando com uma coisa completamente diferente, né? Sim, é. Não tem muito. E assim, e muitas vezes, quando você já participou desse ranking em tempos anteriores, você é comparado com você mesmo. Então, assim, são parâmetros muito difíceis, sabe? Não sei, eu acredito muito no trabalho deles, eu acho que esse trabalho é um trabalho benéfico para as pessoas que estão começando, para serem reconhecidas, para as pessoas irem nos lugares, mas eu acho que é impossível ele ser consistente só com a coisa qualidade. Então, o ranking ele é assim por causa da qualidade. Não, cara, ele é assim por causa de novidade, ele é assim porque ele é assim. Sim, sim. E, enfim, sem crítica ao trabalho deles também. O Fabrício já esteve aqui com a gente, o Marcos do Guia do Hambúrguer também. Conhecia ele numa época, uma vez a gente foi junto no Meets, inclusive a primeira vez que eu fui no Meets. Então, assim, eu acho muito legal o trabalho deles. Eu acho que eu nunca conseguiria fazer nada parecido. Enfim, é um retrato do que eles comeram naquele momento ou naquele período que às vezes demora um ano pro cara ir em todas essas hamburguerias, ou 2, ou 3, né? Sim, é isso. E é assim, aí você vai falar assim, porra, tem 3 anos que eu não tô no topo do ranking. Eu não sei quanto tempo faz que eles não vêm comendo Meats. Eu amo os dois, velho. Os dois são meus brothers, sabe? Tipo, trocam ideia sempre. Toda vez que tem um lançamento de alguma coisa nova ou diferente, eu dou um toque neles e falo, cola aí, vem falar o que você achou. Não é porque eu quero aparecer no ranking, mas é porque eu curto muito a opinião dos caras. Os caras comem hambúrguer pra viver, tá ligado? Se tem alguém que entende disso, são eles. Sim, com certeza. Legal, um grande abraço, Fabrício, pro Marcão Vigorito também. Seus O, links. o Paulo, agora a nossa pergunta de R$ 1 milhão. O que o fogo significa pra você? Cara, o fogo pra mim significa controle. Se você não sabe controlar o fogo, você não é nada. Quem controla o fogo controla tudo, entendeu? Um bom assador, um bom parrilheiro, um bom chapeiro. Se ele não sabe controlar o fogo, ele não tem controle sobre nada. Ou seja, o fogo é o controle. Quem sabe mexer com fogo, controla. Quem não sabe vai estar do lado. Sim, às vezes a chapa, o fogo tá escondido ali, não tá vendo, mas ele é igualmente Ele importantíssimo, né? existe, ele tá lá. Maravilha. Você tem uma receita, um truque, uma dica pra passar pra galera agora? Cara, quando você tinha me falado a primeira vez que conversamos, né, sobre, vai ter uma receita. Não. Eu acho uma receita muito legal para dar para você, seria a receita de um sour cream. Porque a gente vai nos lugares e as pessoas têm como creme azedo aquele creme que vai cream cheese, não sei o que lá. Gente, sour cream nada mais é do que um chantilly salgado e ácido. Quando você vai estudar a origem disso, parte francesa, sabe? É isso. Então, assim, eu acho que seria legal dar uma receita de sour cream. Por favor, fique à vontade. Sim, vamos lá. Para 1 litro de creme de leite fresco, eu no Mix gosto de usar 140 ml de limão. Mas o que eu vou falar para vocês fazerem em casa? Vocês vão pegar e vão colocar 100 ml primeiro. Vocês vão colocou creme de leite fresco, esse limão e o sal a gosto. E começou a bater em velocidade máxima. Quando começarem a criar picos, você vai provando. E você vai entender se a acidez dele tá boa para você ou não. E você vai acertando o sal também. Porque depende do seu gosto e de como você faz. Mas a técnica disso é muito mais importante do que a receita em si. Porque o sour cream é para ser uma coisa leve que vai limpar o seu paladar quando você come algo muito picante. Ele vai, na verdade, não vai limpar, mas ele vai colocar leite, vai colocar gordura no seu paladar para que você sinta menos dor. E quando você for comer de novo, você consiga sentir os sabores de novo. Então, assim, sour cream, feita da maneira correta, é uma das coisas mais incríveis que existem na gastronomia. Mas tem que ser feita da maneira correta. Não adianta você meter cream cheese que vai dar errado. E o sour cream pode ser usado para milhões de coisas. Para ser servido com chili, para quebrar picância, para colocar no pastrame.
Cara, sour cream é incrível. É um dos preparos mais versáteis na cozinha. E a gente usa muito no Meats. A gente usa até no milkshake. Que demais. Porque o sorvete normalmente é um pouco doce demais. Então a gente entra com sour cream justamente porque ele tem acidez, tem o toquezinho de sal que todo doce precisa e ele tem creme de leite. Então ele vai quebrar essa doçura e ele vai deixar o milkshake muito mais agradável. Legal. E aí, dá pra bater no liquidificador ou tem que ser numa batedeira? Ou às vezes Batedeira. Sour cream é batedeira. Porque você tem que incorporar o ar naquele preparo. Cara, eu não faço quase nada no liquidificador. Só a maionese. Doido da batedeira. Minha maionese na batedeira. Ah, então pronto. Legal. Quem fizer aí, posta, marca a gente, marca o Paulo pra gente ver como a galera tá usando o sour cream. O Paulo, e aí tem alguma coisa pra indicar pra galera visitar, ler ou assistir? Olha, tem um livro que o David Chang lançou agora, que ele chama Eat a Pitch. O David Chang, para quem não sabe, é o chefe do Momofuku, e ele conta um pouco sobre as dificuldades de ser cozinheiro, de ser chefe de cozinha, mas não as dificuldades na cozinha em si, mas as dificuldades mentais. Eu acho que todo mundo que trabalha na cozinha, que tem isso como profissão, sabe muito bem como é instável a nossa cabeça e como a gente está suscetível a fazer merda ou a, estar presente em ambientes zoados. Porque a gente trabalha pra caramba, trabalha 12, 14 horas por dia e no final do dia tudo que você quer é ir tomar uma cerveja, é fazer sua doideira. E isso vai minando a gente de uma maneira muito pesada. E pouco se fala sobre isso. Porque, além disso, o cozinheiro também é tido como aquela pessoa que tem que trabalhar 16 horas e tem que representar as 16 horas. E ele fala muito sobre isso nesse livro e sobre as coisas que ele passou e que ele sofreu, sobre autocobrança, sobre como tentar superar isso, né? A gente tem uma profissão que tem muita gente que tem depressão. A gente tem uma profissão que tem muita gente que é infeliz mesmo amando o que faz. Então eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso, porque a gente perdeu um dos grandes nomes da gastronomia, que foi o Anthony Bourdain, porque o cara não aguentava mais. Então eu acho que assim, a gente tem que falar sobre isso, sim, porque isso não pode ser um tabu pra gente. Isso tem que ser conversado para que a gente possa ser mais saudável na nossa profissão e para que a gente não tenha que passar por momentos desagradáveis como foi a morte dele. Maravilhoso. Paulo, quem quiser te encontrar na rede social, no Instagram, encontrar o Meats, por onde te procura? @Paulo Yoller, YOLLER, e @EatMeats. São os lugares que vocês vão me achar sempre, e no Paulo Yoller vocês vão ver muito da minha vida, muito da parte gostosa de ser cozinheiro, mas muito também dos perrengues, que é trabalhar até tarde, que é lavar a cozinha, vão ver eu cozinhando com a minha filha, eu comendo feito doido, meus drinks. E no Meats vocês vão ver a página de um restaurante. Justíssimo. Nós também estamos no Instagram, no @efogopod, e o meu é o @RodrigoPeters_. Já sabe, pega o link desse episódio, manda pro seu amigo que faz aquele hambúrguer todo zoado pra ele dar uma ouvida no papo do Paulo, dá 5 estrelas pra gente na Apple Podcast e follow no Spotify pra dar uma força. Paulo, brigadão, cara, pelo papo, um prazer te ter aqui. Pra eu que trabalho com hambúrguer há tanto tempo, com certeza você é uma das grandes inspirações e grandes referências. Um prazer bater esse papo contigo e trazer um pouco da sua história pro pessoal aqui também. Cara, muito obrigado por me receber. Foi animal poder falar um pouquinho de groselha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, que pena. Mas eu acho que eu falei o que eu acho. E a coisa mais importante de você falar o que você acha é que você tá botando tua cara ali a tapa. Então, a minha vai sempre estar lá. Maravilhoso. Duvido que a galera não gostou. Mas, cara, brigadão mesmo mais uma vez. E muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.